Olá pessoal, eu sou o Gel Filho, mais uma vez aqui na Comfortec em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, para resolver e colocar soluções e dicas sobre questionamentos que nos chegam pelas redes sociais. Vou falar aqui de um erro comum em alguns aquecedores, muitas vezes por defeito mecânico, por excesso de pressão de gás, ou principalmente, isso é uma situação que acontece muito seguido por mau uso. Alguns usuários de aquecedores não têm noção de como é que o aquecedor precisa realmente funcionar e exageram na temperatura de uso. E é lógico que os equipamentos têm mecanismos de proteção para que as pessoas principalmente não sofram queimaduras. E depois, para que também não sejam danificados os equipamentos. Eu vou falar hoje do código de erro que aparece por excesso de temperatura no aquecedor. Tá? Então, um dos mecanismos que o aquecedor tem para excesso de temperatura é o termostato bimetálico. É esse termostatinho que está aqui no topo da serpentina. Todo aquecedor produzido e vendido no Brasil, aquecedor de passagem, independente de ser mecânico ou digital, independente de ser pequeno ou grande, precisa desse mecanismo. E isso aqui tem um limite que é uma regra, é uma norma brasileira, 70 graus. Mas 70 é um exagero. A gente toma banho com no máximo 40 graus. Às vezes até escreve mais aqui no painel, esse aqui está regulado em 40. Tem gente que bota 45, 48, né? Em alguns casos para poder misturar um pouquinho de água fria, outros casos para, tudo bem, a água vai a 42, 43, e aí quando cai no ambiente, um banheiro muito frio, muito gelado, aqui na Serra Gaúcha, por exemplo, e a água chega um pouco mais quente para compensar aquele frio do ambiente, né? Quando não é um ambiente climatizado. Mas banho é 40 graus, o perfeito mesmo é 38. Então, mas o limite aqui é 70. Então, um dos mecanismos é esse. E esse é o sensor mecânico. Ele tem dentro uma chapinha que, a partir de um determinado calor, ela se deforma e abre um contato, como se fosse uma tecla de uma chave de luz, né? Tem depois o mecanismo eletrônico, que é o sensor que manda a temperatura para a placa. Esse sensor bimetálico, né, o termostato, eu consigo simular bem fácil o defeito. Já no sensor da placa, nós vamos tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir atingir a temperatura necessária aqui para que ele acuse erro de excesso de calor. Eu já estou com um alicatezinho de bico na mão aqui, porque eu preparei o ambiente para fazer de conta. O que eu vou fazer? O termostato bimetálico, como eu disse, ele é nada mais do que uma chave que se desliga a partir de uma determinada temperatura por conta de uma deformação que acontece internamente. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou desconectar o fio e vai ser o mesmo que o termostato ter se desligado. Aí nós vamos ver o código de erro que aparece. Lembrando que esse código de erro, isso não é uma coisa universal. O código de erro aqui, para supertemperatura, é o erro 5, nesse modelo de aquecedor. Tem vários outros modelos de aquecedores, cada um tem o seu código de erro por excesso de temperatura. Então a gente sempre precisa do manual. Vamos lá. Vou abrir passagem de água, ele vai ligar, já ligou. Vamos deixar estabilizar nos 40 graus. Estabilizou, chegou na temperatura que eu queria. Ó, eu disse, de vez em quando ele passa um pouquinho, mas ele volta, estabilizou. Agora eu vou fazer de conta, e cuidado pessoal, quem está vendo eu fazer isso aqui, vai fazer esse teste, por aqui a corrente é a da tomada lá, tá? Aqui está passando 220. Então, ó, alicatezinho isolado,
eu tenho que tomar cuidado de não encostar o fio, quando eu puxar que não posso encostar no corpo aqui, que dá um estouro, dá um problema, né? Então, vamos lá. Vou tirar, vou simular o nosso... Olha lá, erro 5, tá? Adianta voltar? Não, não adianta voltar, eu preciso desligá-lo, parou tudo, e aí eu volto, ele funciona. Então, no caso de erro 5, a gente primeiro testa, né, se ele volta a funcionar. Se ele não volta, é porque o termostato deu defeito. Caso ele volte a funcionar, significa que a segurança, né, o recurso de segurança foi acionado. Então, por que superaqueceu? Erro de utilização, temperatura de água muito alta, ou simplesmente houve um excesso de pressão de gás que também causou uma chama muito acima do tamanho que deveria. Então a gente precisa pesquisar, descobrir por que aconteceu. Como eu falei, eu vou tentar simular agora um superaquecimento aqui, tá? Vamos lá. Eu vou reduzir a passagem de água no nível mais baixo que eu consiga. Vamos ver se eu vou conseguir que ele não desligue por falta d'água. Desligou por falta d'água. Vamos começar de novo. Ligou. Esse erro é difícil de conseguir, porque eu preciso reduzir o volume de água num nível tão baixo que ele termina entendendo que parou de passar água. Ele tem um limite, a partir de tantos litros para menos, ele termina desligando. Vamos ver. Acho que eu não vou conseguir simular esse erro. Como é que eu conseguiria? Principalmente com excesso de pressão de gás. Tá? Eu não vou fazer isso aqui, porque eu posso danificar esse equipamento. E ele é o nosso camarada das experiências aqui, nós não podemos estragá-lo. Vamos tentar reduzir um pouquinho mais o volume de água. O problema todo é que ele segue reduzindo também a chama. Ele faz de tudo para não ultrapassar o que está digitado aqui, né? Se baixar mais, ó, agora a gente está com a temperatura subindo. Mas, ó, e ele, com a inteligência dele, reduz o fogo. Desliguei por falta d'água. Bom, como eu havia dito, não consegui simular superaquecimento na água, porque para isso eu tenho que ter realmente um defeito no equipamento.